usa one, à luz do Tiago 5, verso 14. Também a outra questão é o tipo de pecado contra a morte, pois então fala também de como vamos transmitir a mensagem àquelas pessoas que incorrem a essa prática à luz de 3 João 1. Pastor Filipe, vamos começar por responder? Certo, vamos começar respondendo e vamos ler exatamente o texto de Tiago 5,14. E vamos começar lendo aqui acho que tem aí a Bíblia, irmão Sebastião, a nova tradução na linguagem de hoje. Vamos ler nessa versão mais fácil. Mas eu primeiro vou ler aqui na Almeida Revista Atualizada, segunda edição. Posteriormente, o irmão Sebastião vai ajudar-me aí lendo na nova tradução, uma outra versão que tem ali nas mãos, nova tradução na linguagem de hoje. Então, aqui na minha versão diz o seguinte: Sim. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Ok. Pode ler aí também na nova tradução, na linguagem de hoje. Posso sim. Se algum de vocês estiver doente, que chamem os presbíteros da igreja, para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa, em nome do Senhor. Nós temos aqui um texto bíblico que tem que ver com a cerimônia de unção. Este texto, vários intérpretes, vários estudiosos da Bíblia consideram como um texto para a cerimônia de unção. E é interessante que essa ideia da aplicação do óleo já aparece, inclusive, nos evangelhos. Por exemplo, se o estimado ouvinte ler o texto de Mateus capítulo 6, no verso 13, vai exatamente perceber a mesma ideia. E claro que pode fazer uma correlação com o texto de Levítico capítulo 14, verso 18. E é importante dizer aqui que, na época, levava-se muito em consideração a aplicação do óleo, isto do azeite de oliva. Por quê? Porque acreditava-se que, de facto, contribuiria, de certa forma, no bem-estar saudável de uma determinada pessoa. Ou seja, era usado, aqui sendo mais preciso, era usado para fins medicinais. E como era usado para fins medicinais, então era recomendado até mesmo por aquelas pessoas que estavam machucadas, pessoas que estavam feridas por conta de uma situação ou por um espancamento ou coisa de gênero. Então, muitos desses, até mesmo por conta da perseguição, acabavam sendo lesados. Então, era recomendado várias vezes para essas pessoas que fizessem aplicação do óleo, isto é, azeite de oliva. Aqui, exatamente no contexto, deve ser compreendido como um ato que deve ser feito para exatamente uma cura, mas que a cura, na perspectiva bíblica, provém, como pressuposto bíblico, provém da parte de Deus. Então, é apenas uma recomendação que pode ser aplicada a qualquer pessoa, qualquer crente, qualquer cristão. Por exemplo, ele perguntou por que hoje alguns não fazem isso.
Na verdade, há pessoas que continuam aplicando isto. Não é que não é que um grupo, provavelmente religioso, não faz, mas por que que você ou eu não fazemos? Então, nós podemos exatamente considerar esse texto e aplicá-lo na prática. Não constitui nenhum problema, é uma recomendação exatamente bíblica. Ok, então o óleo não tem nada a ver na cura ou não? Aqui tem que ver com um ato de cura, ou Uhum. seja, como o povo da época acreditava que era usado Como para nos fins nossos medicinais, dias, nós podemos usar, podemos não usar, constitui nenhum problema. também podemos não usar, Podemos usar como não podemos usar, mas a cura virá sempre mas de acordo. sim, a cura virá da parte de Deus, Uhum. ou seja, é como apenas um meio. Ok, Mas isso era parte da concepção do pessoal que vivia na época bíblica, assim como nós falamos muitas das vezes do pensamento que predominava naqueles tempos. Então, esse era um pensamento que também predominava de que se uma pessoa, já que o óleo, na verdade, era usado para fins medicinais, então se uma pessoa tivesse problema sendo aplicado, orando com essa pessoa, então Deus exatamente curaria essa pessoa. Então usava-se como um meio. A gente hoje pode exatamente fazer isso, não constitui nenhum problema. ok. A segunda questão tem a ver com o livro de 1 de João 5, verso 16. O pecado contra a morte. Eu vou ler aqui que é para facilitar a compreensão. Sim, Se alguém vê o seu irmão cometer algum pecado que não traz a morte, deve orar a Deus e ele dará a vida a essa pessoa. Isso no caso de pecados que não trazem a morte. Mas há pecado que traz a morte e eu não digo que você ore a respeito desse pecado. A questão é o primeiro saber se existe o pecado para a morte ou não. Depois, não orar a favor desse tipo de pessoas que cometem tais pecados. exato. É o seguinte. Se calhar depois o pastor tem que clarificar qual é o pecado que traz a morte, qual é o pecado que não traz morte. Exato. Vamos aqui esclarecer o seguinte. Perceba que o texto de 1ª Epístola de João, capítulo 5, verso 16, quando fala do pecado para a morte e pecado não para a morte, o pecado para a morte é nada mais, nada menos o pecado imperdoável, o pecado contra o Espírito Santo, retratado pela pessoa de Jesus, inclusive, em Mateus capítulo 12, verso 31 a 32. Então, isto é que deve ficar claro para o nosso amado ouvinte. Pecado para a morte é o pecado imperdoável, o pecado contra o Espírito Santo. Já o pecado não para a morte tem que ver com quaisquer tipo de pecado que pode exatamente a pessoa receber perdão da parte de Deus. Ou seja, pecado que nada tem que ver com o pecado contra o Espírito Santo. Pecado que não tem que ver com pecado imperdoável. Qualquer tipo de pecado que pode ser perdoado por Deus, esse é o pecado não para a morte. Então, esta é a diferença entre o pecado para a morte e o pecado não para a morte. Não para a morte. Eu posso exatamente orar por uma pessoa que não cometeu o pecado não para a morte, que são pecados que podem ser perdoados por Deus a qualquer momento. Posso orar por essa pessoa com base até Tiago 5, verso 16, que diz orai uns pelos outros. Posso orar por essa pessoa e Deus pode perdoar essa pessoa. Mas se eu orar por uma pessoa que chegou a cometer o pecado para a morte, Deus não tem como perdoar essa pessoa, porque já está, a vida desta pessoa
já está selada, ou seja, já não há mais perdão para esse indivíduo, porque chegou a cometer o pecado contra o Espírito Santo, Contra o que Espírito Santo. não há perdão nem neste século, ou nesse mundo, nem no mundo por vir. É um pecado, pecado Para a morte é um ou pecado contra o Espírito Santo, e o pecado não para a morte é qualquer tipo de pecado que Deus pode perdoar. Ok. E à luz do 3 de João 1, no seu capítulo todo, o nosso amigo também fala de uma mensagem que diz que como não viver, ou seja, como transmitir a mensagem a essas pessoas que nós não podemos consultar em função do, ou seja, coabitar com essas pessoas em função do pecado que eles cometem. Na verdade, o texto não é 3 de João, o texto é 2ª Epístola de João, capítulo 1, verso 9 até ao Segunda verso epístola. 11. Sim, 2ª Epístola de João, Verso 1. não 3ª. Sim. 2ª Epístola de João, 2ª Epístola de João, 1, verso 9 ao verso 9. Verso 9 ao verso 11. O capítulo 1, Sim, verso 9 até 11. 9 a 11. Pode ler aí na sua versão mais clara.